Vamos agora para o último entrevistado, o Jamir, que nos falou aí sobre o que ele acha de CEMIG, Copasa, prestação de serviço. Põe na tela, por favor. Estou aqui com Jamir Fará, morador do Rosário, morador de Nova Lima, desde sempre. Jamir, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a prestação de serviços básicos para a nossa população. O que você tem a dizer sobre CEMIG e Copasa, que são os dois básicos do nosso caso? Bom, a CEMIG e a Copasa, eu acho a prestação regular. Podia dar mais assistência para a gente, né, a nível assim, de informação, né, e às vezes, quando às vezes o pessoal faz a leitura, a gente, às vezes, quando eu preciso, eu até coloco a leitura do lado de fora, que eu fico, às vezes, fora, eu deixo lá para ajudar. Mas eu acho o serviço deles regular, de regular para bom. E o que acontece? Se eles puderem dar mais assistência à população, a nível de informação, tanto a Copasa como o CEMIG, seria ideal. Em termos de taxas, de preço cobrado, tanto de uma quanto de outra, o que você tem a dizer? Está de bom tamanho ou precisa melhorar? Não precisa melhorar mais para o consumidor, né? O consumidor precisa ter mais assim, condição, porque as coisas estão muito difíceis, né? Ajudar o consumidor. Eu acho que, para a CEMIG, essa taxa de iluminação pública, eu acho ela muito cara. Um pouco absurda, cara? Eu acho ela cara, por causa que o que a gente paga no preço do quilowatt aí já é caro. E você vai pagar, essa taxa de iluminação pública, ela tinha que ser mais barato para a gente, para o consumidor. Aproveitando então, ô Jamil, lá no estúdio nós temos um vereador nos acompanhando agora e um outro especialista nesse assunto. Você tem alguma sugestão, algum pedido para fazer para eles? Eu só acho o seguinte, que eles tinham que lutar mais a nível de ajudar a população, os vereadores aqui, porque a CEMIG e a Copasa é uma prestação de conta de serviço que a gente tem aqui no momento, atende. Mas o que eles puderem fazer para melhorar a nível do consumidor será ideal. Lembrando que esses dois serviços são serviços a nível estadual e que eles não têm essa ascensão. Mas, de qualquer maneira, vale bem a sua sugestão. A sugestão minha é essa, né? Porque os vereadores têm que batalhar para poder reduzir alguma coisa em relação ao custo para a gente aí. Eu acho essa taxa de iluminação alta, né? E a Copasa me atende, eu moro ali do lado, tudo que eu preciso ali, eles me atendem, então o serviço deles é bom. Agora, a CEMIG, eu não tenho muita coisa a reclamar, não, eu só acho que essa taxa de iluminação é cara. Muito bem, falou Jamir Fará, morador do Rosário, muito obrigado pela atenção, Jamir. Bom trabalho para você. Tudo de bom, hein? Aproveitando aí, Silvano, a carona do Jamir. Taxa de iluminação pública. Esse o pessoal reclama um pouquinho. E aí, o que você tem a me dizer? O que a Câmara pode falar sobre taxa de iluminação pública? Não tem nada a ver, vocês não têm nenhuma controle sobre isso? Não, temos controle sim. A taxa de iluminação pública, ela em algum momento, se ela for onerada, ela vai passar lá pela Câmara, né? E eu penso, o que é caro e o que é barato, na minha opinião, depende do serviço que está sendo prestado, né? Então, às vezes, uma pessoa que a rua dele é bem iluminada e tal, ele vai olhar e falar, tá bacana. Mas a pessoa que mora lá no Papamilho, por exemplo, tem muita gente, a gente recebe muitas pessoas que falam isso. Eu não tenho nem luz na minha rua e eu estou pagando taxa de iluminação pública. Isso é muito comum que as pessoas falam. Sério, né? Se você não tem a iluminação na rua onde você mora, você não deveria pagar. Pois é, esse é o pensamento comum das pessoas, sabe, Zé Raimundo? Mas, do ponto de vista jurídico, é um pensamento que muitas vezes ele não atinge do jeito que as pessoas pensam, porque é o seguinte, a taxa de iluminação pública ela é rateada, é a cidade inteira, isso divide, todo mundo vai pagar um valor. Aí, quando Zé Raimundo, você falou que mora aqui em cima, no Bom Jardim. Quando você sai do Bom Jardim e você vai andar, por exemplo, no Bela Fama, em tese, você espera que o Bela Fama também esteja iluminado. Igual está na sua casa. Quando a pessoa sai lá do Papamilho e vai andar no centro, ele espera que aqui esteja iluminado. Então, essa taxa ela é rateada e muitas vezes ela gera
essa inconformância das pessoas, não sei nem se existe esse termo, mas esse desconforto das pessoas de falarem assim, ó, não tem um poste na porta da minha casa e eu estou pagando taxa de iluminação pública. Ela é dividida de forma republicana. Infelizmente, todos pagam, independente de ter ou não. Tem o padrão de luz lá, na conta de luz dele vem a taxa de iluminação. É lógico que se a prefeitura resolveu onerar isso, a Câmara pode discutir, sim, essa taxa de iluminação pública. E, mais uma vez, o papel do vereador é extremamente importante, porque se a gente perceber também que está sobrando muito dinheiro nesse rateio lá, ela pode diminuir isso também, não é? Então, assim, não é uma coisa comum de acontecer, mas é uma coisa possível de se discutir. Eu penso que é exatamente isso. Hein? Muito bem, Silvano. Está esclarecido aí. Para quem tinha dúvida sobre a taxa de iluminação pública, eu entendo, é a lei. A lei está errada porque se a pessoa não tem um poste, não tem a iluminação na rua dela, ela não deveria entrar no rateio. Mas aí não é culpa da Câmara Municipal nem da Prefeitura. Aí é a lei, lá a nossa lei, nossa Constituição brasileira, que tem as suas falhas, evidentemente é um outro assunto. Gilberto, e aí? Que o Jamil falou aí, precisa melhorar o serviço? Para a gente finalizar essas discussões aqui, precisa melhorar o serviço? Tanto do CEMIG quanto de Copasa? Olha, Zé Raimundo, eu acredito que precisa de melhorar. Por exemplo, no caso da Copasa, são aqueles assuntos recorrentes que nós já falamos por aqui, mas a gente ainda tem um outro problema com a Copasa, que é aquela constante dúvida quando a água começa a fluir, aí a Copasa vai ali, e você sabe que aquilo é água de Copasa, que é água tratada. Ah, não, isso é esgoto, isso é Copasa, isso é esgoto. Aí a população sofre com aquilo, e a própria Copasa, às vezes, ela entra em contradição, porque ela pede para economizar água e ela mesma deixa um fluxo de água se perdendo, e às vezes ali fazendo vista grossa, né? E aí após os serviços, nós temos um problema muito sério com a Copasa, e às vezes até com os outros órgãos públicos, quando você há uma mudança do prestador de serviço nos contratos. Então nós tivemos um período, por exemplo, no Cabeceiras, que eu cheguei a ter lá uma média de 19 buracos, né, formados pela Copasa. E a prefeitura, ela não entra nessa seara, né, da Copasa. E de vez em quando existe até uma parceria entre os dois órgãos. A Secretaria de Obras, às vezes, já me informava sobre isso. Um ia lá fazer o serviço do outro, porque depois eles tinham uma contrapartida lá da própria Copasa, ajudava o outro. Mas isso é um pouco raro. Então, assim, para eu poder resolver essa situação, então, assim, nós temos esse problema da identificação se é esgoto ou se não é. Depois nós temos outro problema que foi muito falado por aqui, que a população sofre, por exemplo, igual no caso do Boa Vista. No caso do Cabeceiras, que você viu lá que o seu sistema de bombeamento, eu não sei precisar se os equipamentos deles, motores, bombas, se estão ok, se já são um pouco ultrapassados, como que está aquilo. Mas a partir do momento que vai ficar sem água 1 dia, 2 dias, então a própria empresa ela deveria se preocupar em colocar alguns caminhões-pipas ali para poder abastecer as pessoas. Isso foi reclamado lá no Cabeceiras. Inclusive, eu já estava esperando para que eu pudesse acionar a prefeitura para nos socorrer, ou então a própria Copasa, para que pudesse fornecer água para o povo. E é lógico que a gente tem algumas adversidades ali, porque onde você vai pôr água? Na bacia, no caneco, ou num tambor? Como é que seria isso? Mas teria que ter prestado socorro. Então a Copasa ela tem que ver isso. Foram 3 dias sem água. Outra questão que a gente percebe é aquela questão que eles, muitas das vezes, quando eles fazem as correções do tapa-buraco deles, eles largam muito entulho para trás. Aí quando você vai em obras, não, é da Copasa e tal, aquela coisa toda. Agora, eu assim, enquanto liderança comunitária, eu parabenizo e agradeço, porque tem um engenheiro de manutenção, se não me engano, o nome dele é Hélio, não sei se é ele que está lá ainda, então assim, eu tenho o e-mail dele, eu tenho os contatos dele, então todas as vezes que eu preciso de algum socorro, de alguma observação, ele está sempre pronto para poder me atender. E uma das coisas que a gente percebe que no Cabeceiras, porque por a gente ter elevatória, o que acontece? Existe a igreja de São José, o pessoal não consegue lavar a igreja dia de sábado. Então nós precisamos de ter uma melhoria de repotenciamento do sistema ali. Por quê? Nós tínhamos uma água com a grande pressão, então na construção dos condomínios lá de cima foi aberto um ponto para poder abastecer o condomínio. Então nós ficamos prejudicados. Né? E na questão da taxa de iluminação pública, igual o Jamil falou, realmente eu acho caro. Eu acho o seguinte, por exemplo, você tem uma casa,
o Zé Raimundo tem uma casa de 3 andares. A casa do Zé Raimundo tem 3 medidores de energia. E o Zé Raimundo só tem um único poste na rua. Mas os 3 moradores pagam cada um paga aquela mesma taxa para aquele único poste. Então, assim, é um pouco controverso, né? Injusto, um pouco injusto. E a questão do custo da energia elétrica aqui em Minas Gerais é muito alto. Nós temos o ICMS mais alto do estado. Betão nem pode me escutar, porque senão ele vai brigar comigo. Mas quando era o governo anterior a Pimentel, ficava o Rogério Correia e o Durval Anjo brigando com um papel na mão, fazendo abaixo-assinado para poder reduzir o ICMS de Minas. Então, logo o Pimentel assumiu, eles aumentaram o ICMS. Deu um prazo ali, quando o Zema entrou, aí o prazo estava caducando, então precisava de ser votado outra vez. Aí um daqueles deputados do PT, que eu esqueci o nome agora, estava brigando para não manter o mesmo índice. Quer dizer, para eles foi necessário, foi possível. Agora, para o outro, não foi. E aí o Zema, para poder controlar as contas públicas dele, aí manteve o ICMS. Agora, nessa outra mexida aí, o ICMS continua alto. Então, assim, o custeio da nossa energia elétrica é alto. Aí tem aquele problema quando a gente fala da privatização ou quando a empresa é mista, que o Banco Pactual que controla a CEMIG, então nós temos que pagar os acionistas, né? Não, Zé Raimundo? Como sempre, a conta acaba chegando para nós, cidadãos. Né? Mais fraco.